Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é estados de animação, ou estados de animação singulares, né? São estados ali que a gente cria no nosso State Machine que tocam uma animação e é uma animação apenas, né? A gente tem um exemplo bom disso aqui, no mesmo exemplo, bem parecido, né, com o do vídeo passado. A única diferença é que aqui eu tenho dois retângulos e a gente tem uma animação que já está ligada à entrada aqui, e essa animação é a timeline 1. Então, se a gente der dois cliques nessa timeline, a gente vai ver o que tem dentro dela, né? Aqui no painel de animações, você vê que ele mudou também para selecionar a timeline 1. E basicamente a animação que a gente tem aqui é o retângulo vermelho indo de um lado para o outro. E é o seguinte, a gente consegue criar estados de animação com qualquer timeline que a gente criar, né? Então, se a gente não tiver essa timeline aqui, basta a gente clicar e arrastar ela aqui para dentro e a gente consegue criar um nodo para esse estado de animação. Eu vou deletar esse aqui por enquanto. E aí vamos focar na timeline 1. É o seguinte, como eu falei, a gente consegue criar um estado de animação com várias timelines, né? Então vamos começar isso aqui criando mais uma timeline para animar o retângulo azul dessa vez. Então a gente tem a timeline 1 aqui, se a gente tocar a State Machine a gente vai ver que é ela que está tocando, porque é ela que está conectada à entrada. Mas vamos lá, vamos criar uma nova timeline, a gente vai deixar o nome timeline 2 mesmo, e aqui eu vou criar só um keyframe aqui na posição X desse retângulo azul, e aí eu vou alinhar ele ao outro lado do artboard. Então uma animação bem simplesinha aqui. Para a gente mudar qual animação vai tocar dentro de um estado, a gente tem algumas opções, tá? Eu posso selecionar esse estado aqui, e onde ele diz Timeline 1 agora, aqui no inspetor aqui na direita, você vai notar que a gente pode mudar isso para Timeline 2. E agora, em vez de tocar a animação do retângulo vermelho indo para o lado, se eu der play, ele vai levar o retângulo azul lá para a direita. Outra coisa que você vai notar é que aqui, esse ícone aqui também reflete a configuração, né, o tipo de animação que a gente tem lá dentro dessa timeline. Então, se eu der dois cliques aqui na minha timeline 2 e ir para dentro dela, eu posso mudar isso aqui de one shot para loop. E agora, se eu voltar para State Machine, a gente vai ver que o íconezinho ali, ele acompanha, né? E se eu der play agora, você vai ver que ele vai tocar aquele estado em loop também até a gente decidir sair dele. E se eu mudar isso para ping-pong, então vamos lá na timeline 1, vamos mudar ela também para ping-pong, você vê que também o ícone ali atualiza para mostrar exatamente o que está acontecendo com aquele estado. E além dessa forma aqui de mudar qual animação a gente está tocando por meio do drop-down aqui no inspetor, a gente pode também simplesmente clicar e arrastar qualquer timeline para dentro do nosso gráfico aqui, como é o caso da timeline 1 que eu acabei de arrastar. Isso a gente pode fazer mais de uma vez. Se eu quiser mais instâncias dessa timeline 1 ou até dessa timeline 2, a gente pode continuar trazendo elas para cá para trabalhar. Mas vamos focar só em uma por enquanto. Então vamos selecionar, né, fazer um retângulo aqui em volta dessas e apertar Delete, dessas aqui também. E eu vou deletar a timeline 2 aqui também junto com a transição dela. E aí, para a gente conectar, né, para fazer essa animação tocar, você vai notar que se eu der play aqui agora nada toca, porque a minha entrada não está conectada a nada. Então a gente precisa criar uma transição, que a gente vai ver mais sobre elas em um vídeo futuro bem próximo. Mas por enquanto, ó, quando você chega com o mouse aqui do lado da entrada, a gente pode clicar e arrastar e a gente vai conseguir criar uma transição para a timeline 1. Então agora quando a gente der play, ele vai tocar a animação da timeline 1, que é do quadrado vermelho. E por fim, o último jeito para você adicionar uma nova animação aqui, um novo estado de animação, é clicando com o botão direito, e aí a gente vai ver que dentre algumas outras opções, a primeira é Add State, ou seja, adicionar estado. Quando a gente adicionar, ele vai adicionar aqui um estado de animação, mas você vai notar que ele está vazio, ele só diz Animation State, porque ele não tem nenhuma timeline selecionada. Então aqui a gente pode mudar essa timeline para qual a gente quiser. Por enquanto eu vou deletar esse aqui e vamos ver uma última coisinha aqui para encerrar o vídeo, que é o seguinte, a gente tem uma propriedade, quando a gente seleciona um estado singular de animação, a gente tem essa propriedade aqui que é Speed, e ela é diferente da Speed que a gente tem aqui dentro da timeline, né? A gente também tem a Playback Speed aqui, que está em uma vez, padrão, né? 1x, mas aqui fora a gente pode controlar outra velocidade que vai sobrepor aquela, né? Então, não vai sobrepor, vai se misturar com aquela, mas a gente pode ter a mesma timeline tocando em velocidades diferentes, dependendo do estado que elas estiverem contidas, né? Então aqui eu tenho a timeline 1 e aqui ela tá tocando 1x. Então, se eu der play, ele vai assim. Mas aí, da mesma forma que funciona aquela outra velocidade, a gente pode colocar 4x aqui para ela tocar bem mais rápido, ou até 0.5 para ela tocar metade da velocidade. Então ela vem bem mais devagarzinho agora pro lado direito. Ou até a gente pode tocar isso em menos 1x para inverter essa animação e agora ela vai da direita para a esquerda. Então ela funciona exatamente como a velocidade lá dentro, mas a gente pode colocar velocidades individuais para os estados aqui por fora também.
Esse aqui, então, é o básico do que são os estados de animação. A gente vai ver mais coisas interessantes nos vídeos seguintes. Então, marque esse aqui como gostei para marcar ele como visto aí na sua lista e eu te vejo no próximo. Valeu!